Oi, gente, então a gente vai fazer aqui essa aula sobre nossa terceira aula, né, sobre strings. E eu queria comentar um pouco sobre essa aritmética de caractere, né? E a gente vai fazer três probleminhas, tá bom? Então vamos lá, tá? Então calma aí. Então, o primeiro probleminha que a gente vai fazer vai ser o toap2.c, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu tinha dito, né? A gente vai entender essa aritmética de caracteres, tá bom? Então, uma coisa que a gente precisa saber é o seguinte: vou imprimir como inteiro o caractere A. Depois, eu vou imprimir como inteiro o caractere B, imprimir como inteiro o caractere C, tá? Então o que a gente tem aqui? Então, a gente tem o seguinte, ó, o A maiúsculo 65, né? Aqui é o código, né? O código do B 66 e o código do C 67. Então a gente pode fazer uma coisa assim, ó. C mais 1. Aí eu posso fazer o contrário, assim, ó. Quem é o caractere C mais 1? Se eu fizer aqui, ele vai dar o D. Quem é o caractere C mais 2? É, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente quiser colocar tudo por maiúsculo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, eu tenho os caracteres minúsculos, tá? Vou executar aqui. Então o que eu vou fazer? Para eu transformar do C minúsculo para o C maiúsculo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a distância do C minúsculo para o A maiúsculo, certo? E depois eu vou mandar imprimir o A maiúsculo mais essa distância, tá? Então, quando eu fizer isso, ele vai transformar o C minúsculo no C maiúsculo, tá? Então, vamos fazer esse probleminha aqui. Depois a gente tenta entender melhor, né? Então, entre com uma string e aqui eu vou ler, né? Eu vou ter que botar aquela minha biblioteca, né? String.h. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer, criar uma variável n aqui, que vai me dizer o tamanho da string. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu caractere, se ele for minúsculo, né, eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele for maior do que o A minúsculo e menor que o Z minúsculo, então ele é um caractere minúsculo, certo? Aí eu vou fazer aquele esquema que eu estava dizendo, né? Eu vou criar a variável D
que vai pegar a distância do caractere para o A minúsculo. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, o caractere I vai receber o A mais essa distância, certo? Então, no final, eu vou imprimir a string, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Se eu entrar com João, ele vai botar tudo por maiúsculo, né? Ó? Se eu botar Vladimir, ó, ficou tudo maiúsculo. Se eu colocar uma coisa assim, ó, ele vai identificar apenas esses aqui como minúsculo e vai aumentar, tá? Então a gente fez esse cálculozinho aqui, ó, com caracteres, tá? O segundo problema que a gente tem aqui no nosso roteiro, né, é o problema de criptografar. Então, só pegar aqui uma tabelinha, né? Então é o seguinte, ó, eu quero fazer uma criptografia, né, esconder uma mensagem, modificar uma mensagem, da seguinte maneira. Toda vez que ele tiver um A, eu vou usar aqui um deslocamento, ó, K igual a 3, então ele vai trocar o A por 3 letras depois do A, que é o D. Trocar o B por 3 letras depois, e assim por diante. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu copiar isso aqui, né? Vamos supor que a nossa mensagem está toda maiúscula, tá bom? Então, eu vou ter aqui entre com a mensagem que você quer criptografar. Então eu vou entrar com a mensagem. E agora, antes disso, né, antes de entrar, deixa eu salvar aqui. Antes de começar aqui, eu vou verificar se eu consigo fazer essa tabelinha aqui, tá? Então, eu vou fazer essa tabela assim, ó. Começando do A até o C menor que Z, C++. Então, vou botar aqui printf, caractere, troque por outro caractere. Então, eu quero trocar o C por alguma coisa, né? Supor que o K é igual a 3. Então, se eu rodar aqui, ele troque o C. Aqui tá um lixo, né? Então eu quero fazer o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, C mais 3 ou C mais K, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar. Opa, calma. Então, tá dando certo aqui, ó. A por D, B por E e tal, né? Tá dando certo. Só que quando chega bem aqui, ó, nas três últimas, ele troca o X pelo abre parênteses, ou abre chaves, barra e fecha chaves. E eu quero que troque o X por A. Então eu tenho que fazer a voltazinha, tá? Então, o que é que eu vou ter que fazer?
tá? A questão aqui, né, diz que eu tenho que fazer C mais IK mod, né? Então vamos ver aqui o que eu vou ter que fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou calcular uma distância do C para o A, tá? Então aqui eu posso botar só o seguinte, ó, A mais a distância, e aqui A mais a distância mais K. Tá aí tudo bem, né? Vai dar a mesma coisa, tá? Só que eu quero o seguinte, ó. Quando esse D mais K aqui ultrapassar a quantidade máxima, ele tem que voltar para o começo, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter uma variável aqui, quantidade de letras, né? Que vai ser Z, o código do Z, menos o código do A, mais 1. Então, isso aqui vai me dar a quantidade de letras, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso aqui, módulo, essa quantidade, o resto da divisão. O que é que vai acontecer? Quando isso aqui for igual à quantidade de letras, quando eu pegar o resto aqui vai para zero. Então ele volta para o A. Ó, vamos ver aqui. Ó. Então, ó, x vai trocar por A. Essa operação aqui, ó, você pode pensar assim, ó. Imagine o seguinte, ó, se a minha quantidade de letras fosse 5, tá? Então, eu teria a letra 0, 1, 2, 3, 4. Aí quando eu chegar aqui no 5, eu voltaria para o 0. Se eu pegar o resto da divisão por 5, né? Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Aí 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então essa operação módulo, ela consegue ser feito de circular. Tá? Então tente fazer assim no caderno, esse cálculozinho aqui para você entender. Tá bom? Então agora eu vou utilizar essa lógica, tá? Então eu vou apagar aqui, tá? Ou só comentar. Então, o meu programa aqui, ele vai ter a mensagem, vai ter o K, né, que é o tô chamando aqui de deslocamento. Tá? E agora eu vou ler esse K, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro do... Eu vou ter que ter aquela variável n, né? Que é o tamanho da string. E aqui eu vou percorrer. E agora eu vou fazer essa troca, tá? Vamos supor que tá tudo maiúsculo, né? Então eu vou fazer esse cálculo aí. Vou calcular o D. Tá? E aí eu vou trocar o caractere I por... Opa, aqui é o caractere, a mensagem. Mensagem I menos A. E eu vou trocar por A mais D mais K módulo a quantidade.
certo? E no final eu vou imprimir a mensagem. Então, opa, aqui é tudo mensagem, né, gente? Opa, aqui na mensagem. Então vamos lá. A mensagem é bola. O K3. Então ele vai trocar bola por Herode. Tá? Então a gente tem esse programinha, né? Então, bala 3 por Edot. Então pronto, né, gente? Então a gente tem aqui esse problema, né? Criptografar. O terceiro problema, ele não tem a ver com essa aritmética, tá? Então é uma questão de busca, tá? Então, vou fazer aqui, né? Aqui, busca padrão. Então, o que é que esse problema pede, né? Nesse problema de busca, você vai entrar com um texto e um padrão e vai procurar aquele padrão dentro do texto. Então, não tem nenhum exemplo aqui, né? Não tem nenhum problema, mas sei lá, se eu tivesse imagine assim, imagine que eu tenho uma palavra que é assim, 001001001. E eu quero saber quantas vezes o 10 aparece aqui nessa string. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu testo com esses dois primeiros, depois com esses aqui. Opa, encontrei uma. Continuo. 2. 3. Então eu tenho 3 ocorrências. Note que eu fiquei fazendo isso aqui, ó. Esses dois, depois esses dois, depois esses dois. E eu tive que ir até aqui, né, para testar esses dois, tá? Então a gente vai fazer isso, tá bom? Então, como é que vai ser o problema? Eu vou ter um texto, vou botar aqui 1001, e eu vou ter um padrão, tamanho 5, ou tamanho 10. Eu boto mais um, né? E agora eu vou botar aqui, né? Entre com o texto. E agora eu vou fazer entre com o padrão. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui duas variáveis. Vou colocar a minha biblioteca. E agora eu vou pegar aqui. N vai ser o tamanho do texto. E M, o tamanho do padrão. Certo? Aí agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou fazer um for
de ir começando de 1 até N. Note que é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o tamanho dessa string, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então o tamanho desse aqui é 14. O tamanho desse aqui é 2, tá? Então aqui ele vai do 0 até o 13, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Até qual posição eu vou ter que ir? Eu vou ter que ir até a posição 12, né? Para fazer isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu fizer n menos m, então n é 14, m2, 14 menos 2, 12. Só que aqui é menor, né? Então vou botar ó, mais um aqui. Então aqui vai ficar 13, então ele vai até a posição 12. Então esse cálculo aqui garante que o primeiro for ele vai olhar até aqui. Ó. E aí aqui eu faço o i mais, tá? Aí o i aqui é a posição de começo. E agora o j eu vou variar no tamanho do padrão. E o que é que eu tenho que verificar? Se o texto I mais J, ó, porque aqui eu vou, quando eu tiver o I aqui, eu vou testar esse com esse e esse com esse. Tá? Quando o I estiver aqui, então eu vou testar esse com esse e esse com esse. Tá? Então eu vou testar o I mais J. Se eu perguntar isso aqui, ó, tá ok para mim, né? Então eu vou perguntar, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aquela variável, uma variável aqui chamada encontrou, o padrão, e vou dizer que ele encontrou. Eu vou, né? Eu vou supor que ele encontrou. Quando é que ele não encontra? Quando aqui causa um descasamento, né? Então, se o texto I mais J for diferente do padrão J, o que é que eu sei? É que não está casando o padrão. Então eu posso botar encontrou 0 para marcar que não encontrou e posso parar, tá? Então a gente chama essas variáveis aqui, né, o tipo encontrou, que ela só tem dois valores, como a gente chama de uma flag, né, uma bandeira. Então eu começo com a bandeira levantada, né, dizendo que encontrei, e quando essa condição aqui acontece, eu baixo a bandeira, né, e eu posso parar, porque se eu encontrar um cara aqui que não casou, eu já posso abortar né, parar essa busca, tá bom? Então, se eu quisesse, imagine que eu estou querendo encontrar um número de ocorrência, tá? Então, número, ocorrência, tá? Então aqui número, ocorrências, 0. E se eu terminar esse for aqui com essa bandeira levantada, né? Se encontrou, então eu vou botar aqui, ó, número de ocorrências mais, incremento. Então eu venho aqui, ó, posso imprimir, né? O padrão apareceu tantas vezes no texto. Então, ele apareceu no número de ocorrências. Tá bom? Então vamos executar aqui, né? Então eu vou pegar esse texto aqui, né? Que é o mais simples. Vou pegar o padrão 0. E o padrão ocorreu 3 vezes, né? Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Tá?
Então é isso, gente. A gente fez esses 3 problemas e depois a gente pode falar de mais algum, tá? Então, tchau, né?